Fala aí, eu sou a Alessia, irmã do Alisson, Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. e esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Soma! Olá, pessoal, seja bem-vindo de volta, ou seja bem-vindo se você acabou de chegar aqui no nosso canal. Aqui a gente fala muito sobre SAP Business One e obrigada por estar aqui. Confere aí se você é inscrito nesse canal antes de mais nada e já deixa um like nesse vídeo, beleza? Estamos falando aí frequentemente sobre o BioAnap, que é uma ferramenta de usabilidade muito bacana para acelerar algumas customizações e adaptações no SAP Business One. E hoje a gente vai entrar no tema de designer de telas, que é uma das funções bem importantes e que agregam bastante valor aí, que vem embarcado no BioAnap. Vamos lá? Estamos aqui mais uma vez no nosso querido cliente do SAP Business One na sua versão 10, 10. não web client, mas aí no desktop. E vamos falar aqui hoje, mana, do designer de telas do nosso querido addon BioAnap. Eu acabei pulando o designer de telas no início, pessoal. Por quê? Porque eu queria deixar ele mais para o final, porque eu Uhum. quero que o conteúdo fique mais próximo de uma das é, aplicações essenciais que a gente utiliza quando a gente está trabalhando com designer de telas, que é trazer as informações, né, os campos de usuário, criar botões, criar outros elementos dentro da minha tela que eu possa utilizar posteriormente para trabalhar o nosso sistema de validação e o sistema de funções universais, né? Que é utilizado diretamente com essa operação aqui. Então, como que funciona o designer de telas? Tá? Primeiro, mas Alisson, o Business One já não tem alguma funcionalidade que para utilizar, né, dentro da edição da tela? Sim, né? Hoje, né, na sua versão atual do Business One, nós temos o processar UI de De formulário, formulário. né? Temos um vídeo especificamente sobre esse assunto, falando do modelo de configuração da UI, de Uhum. criar o grupo, de definir os usuários, todas essas informações, né? Porém, né? No entanto, todavia, né? Entretudo, entanto, todavia, o Business One ele permite que você movimente o que está aqui, tá? Uhum. Então, se eu habilitar aqui os campos de usuário, eu posso, através do B1, né, pegar um campo de usuário que está aqui dentro da minha lateral e arrastar para dentro da tela. Certo. Perfeito? Eu poderia até criar uma aba, né? Então a gente tem Uhum. aqui algumas abas dentro do SAP. Eu poderia adicionar uma aba aqui também, tá? Só que se eu quisesse criar um botão aqui, eu já não teria essa opção, né? Eu Uhum. poderia mover, mas eu não poderia criar botões, né? Ah, esse campo aqui, ele é do tipo texto, mas eu queria que ele fosse do tipo caixa, ou eu queria converter. Então, dentro do designer de telas do Bionap, a gente vai conseguir fazer algumas coisas a mais, tá? E é isso que eu quero trazer nesse vídeo, né? Esse início, tá? Eu não vou dizer para vocês que a gente vai sair falando de tudo de uma vez só nesse vídeo, porque tem bastante informação do designer de telas, bastante mesmo, Uhum. tá? Então, primeira coisa, se eu clicar aqui no editar tela, tá? A gente vai ver que se já tem alguma coisa aqui, ó. Veja que não temos Certo. absolutamente nada aqui, né, nessa edição de tela ainda. Ele criou a primeira editor de telas aqui. Então, quando eu cliquei no botão direito editar, ó, mais uma vez, botão direito editar tela, com o Bionap ativo, ele já vai me carregar, então, um início de cadastro relacionado à tela do cadastro do item. E aí, o que ele Tá. fez para nós? Ele já carregou aqui o que a gente chama de form type, tá? Então, se eu passar o mouse aqui com as informações do sistema habilitada, quando eu passo o mouse nos campos aqui da minha tela, tem lá embaixo lá o form, que no caso é o 150, tá? Isso aqui a gente vai ver no Bionap em diversas áreas, tanto na criação de botão de função, que eu já falei sobre isso lá, aqui no editor de telas, no criar menus, menu do botão direito, quando a gente for falar de validação, então o form type ele vai ser utilizado para que o Bionap saiba de que formulário a gente está falando quando a gente está fazendo esse cara aqui. Então eu Perfeito. tenho uma descrição, e olha só que interessante, mano. Eu posso utilizar a descrição como título logo de cara.
Então, ó, quero pegar a descrição aqui e falar meu cadastro do item. Então, eu nem vou adicionar nada aqui embaixo ainda. Só vou colocar aqui, ó, meu cadastro do item, né? Somar. Aqui, ó. Somar meu cadastro do item. Vou marcar para utilizar como um título, tá? E vou adicionar esse designer de telas. Olha só o que aconteceu lá. Veja, Tá. o título da minha janela já mudou, Já mudou. né? De acordo com o que você nomeou ali. Exato. Então eu já tenho como no editor de telas, de acordo com o usuário que está logado, lembrando, né, que eu posso incluir ou excluir determinados usuários dessa configuração. Tá. Quando ele abrir aqui, ele vai carregar esse design de telas. Ao carregar esse design de telas, como eu tenho essa opção de utilizar a descrição, ele já vai modificar aqui um pouco da minha janela, tá? Veja que aqui nós temos esse menu de UDF, que é os campos definidos pelo usuário. E aí, se eu marcar essa opção Block UDF Sidebar, o que ele vai fazer para a gente? Ele não vai deixar o usuário abrir essa aba aqui, ó, campo definido. o campo definido pelo usuário. Então, por que acontece isso, pessoal? Quando nós criamos o campo, a gente falou bastante disso quando a gente falou lá da voltagem, da criação desses campos de usuário. Em algumas situações, eu vou criar o campo, por exemplo, grupo de material aqui, só que esse campo ele tem que ser acessível só pela Alessa. O Alisson não pode mexer nele, beleza? Tá. Ou eu vou pela UI do SAP, arrasto, tiro ele daqui, arrasto para dentro da tela, eu desabilito ele, oculto, né? Porém, se eu não fizer isso, a pessoa vai conseguir, através do acesso aos campos de usuário, chegar nesse campo, né? E aí ela poderia modificá-lo, porque ele não está dentro do controle do meu formulário aqui. Já aqui dentro do design de telas, eu posso desabilitar, então, a opção do usuário acessar esse menu lateral, né? Então, assim, ele só vai mexer nos campos que realmente estarão na tela, ou já foram posicionados, beleza? Ok. Então, aqui. Largura, altura do formulário são informações que, se eu quiser fixar o tamanho da tela, no momento que eu abrir a tela, eu quero que ela já tenha um tamanho fixo. Por exemplo, eu quero 480 de largura por 240 de altura, né? Então, na hora que eu pegar e abrir a minha tela aqui do cadastro do item, o Bionap vai comprimir ela de acordo com O a tamanho que você minha função. especificou. Exato. E aqui, ó, deixei bloqueada a sidebar, tá vendo, ó? Mesmo que eu habilite aqui, ó, o meu ANAP não vai deixar, ó. Eu tento habilitar, tá lá escrito lá embaixo, né? Está bloqueado. Deixa eu tirar a largura aqui e a altura, né? Que fica bem pequeno assim. Só para a gente enxergar realmente que houve a condição, tá? E essa função universal, que ela é carregada toda vez que eu abro a tela, tá? Mas, olha, o que é função universal? Função universal, ela é uma macro, né? Ou uma sequência de códigos. Então, se eu abrir aqui, eu vou pegar essa da mensagem e vou alterar ela só para ficar aqui, né? Executou ao F003, tá? Como aviso na barra de status? Não, eu quero como uma caixa de mensagem, beleza? Então, eu vou colocar essa UF003 aqui. Quando eu atualizar, né, vou abrir a tela do cadastro do item. Ele executou a UF003. Então, eu posso fazer algum teste antes de abrir a tela. E aí, o que é interessante, ó? Se eu marcar aqui, ó, para bloquear o evento, ó, vou Vai abrir a deixar você tela abrir. agora. Ó, executou a UF. Tá vendo? Não abre mais. Não abre. Eu não consigo mais abrir a tela, por quê? Uma outra Porque forma de travar o usuário. eu fiz uma função diretamente bloqueando, mas eu poderia fazer o quê? Eu poderia perguntar antes, né? Então eu Sim. vou fazer mais uma aqui, só para a gente pegar aqui, ó. Vou colocar o botão não para bloquear o evento. E aí, você realmente deseja abrir a tela do item? Olha só que interessante. Vou gravar aqui. E aí, quando eu Perguntar. vier. Olha lá. Você deseja realmente abrir a tela do item?
Não, Boa. parou o processo, né? E é Sim, muito legal perceber que, assim, por padrão, o SAP ele já tem as suas mensagens, né? Ele sempre vai avisando o usuário, tem certeza que é isso e tal, tal. E com esse plus aí do BioAnap, a gente consegue customizar se for rapidinho em minutos. E para o usuário final é como se fosse o padrão do sistema mesmo, né? Não tem diferença nenhuma. exatamente. Eu vou salvar aqui sem o bloquear agora para a gente poder começar a olhar a parte de posicionamento, tá? Só para a gente Tá. poder pegar. Então, veja que o próprio Bioanap está informando para a gente aqui, ó, em vermelho, que já existem edições de UI detectadas, né, dentro do SAP. Isso significa que a gente não está trabalhando com a tela pura do cadastro do item. Uhum, ela já tem. A gente já fez alguma mudança ali no, na UI de formulário, provavelmente. Isso. Então aqui, ó, se eu for no modelo de configuração da UI, olha só, ele está analisou aqui que, na verdade, aqui não tem, então provavelmente foi o próprio usuário, né? Dentro do próprio usuário, ou usuários diferentes estão com as UIs alteradas. Eu vou clicar aqui para restaurar o padrão, para a gente tirar um pouco das Era, movimentações. tinha os Isso. botões lá, né? Os botões faziam parte já do Bionap, do Uhum, botão de função. Então, ó, vou recarregar a tela aqui, ó. Tá vendo que já diminuiu 2? Então significa que sim. o meu usuário, Alisson.Ramos, tinha uma modificação nessa tela. Existem outro usuário, provavelmente manager e tal, que tem alteração na tela cadastrada. Né? Então, realmente, eu vou abrir a tela aqui. E o que a gente vai fazer agora, mano? Do padrão do B1, eu viria aqui, processar o ID formulário, botão direito, ocultar e tal. Com o Bionap, por exemplo, eu posso falar o seguinte, gente, lista de preço não faz sentido nenhum para mim nessa tela, né? Então eu Uhum. posso clicar com o botão direito aqui. Ó, olha para você ver a diferença, ó. Botão direito aqui em algumas opções. Botão direito aqui, ele parece que abriu um pouquinho mais, né? Daí. Veja, se eu clicar aqui, eu tenho o editor de tela. Se eu Uhum. clicar diretamente no campo, olha só, logo depois do editor de tela eu tenho mover este item e ocultar este item. Então eu vou clicar aqui no ocultar. Tá? Feito isso, o sistema vai identificar as informações e vai levar para cá, ó. Se eu carregar aqui, ó, ele já carrega. Então ele trouxe para dentro do designer de telas dois campos do SAP, tá? Campos e itens padrões do sistema. Então ele pegou o campo do SAP, posicionou aqui como ocultar. Uhum. Então agora, o que eu faço aqui, mano? Eu posso, por exemplo, beleza, eu tirei aqui, eu tenho um espaço e eu quero aproveitar esse espaço. Então eu poderia pegar, por exemplo, o campo fabricante, né? Então eu vou dar um botão direito aqui no fabricante, vou clicar em mover este item. Quando eu clico nessa opção, o Bionap vai coletar as informações desse item e aí aqui eu vou determinar em que momento, em que local eu quero colocar, né? Então, eu quero colocar ele em cima, ele abaixo, ele à esquerda ou ele à direita do elemento. Nosso elemento, né, o campo que a gente vai querer utilizar é o grupo da UM. Então a gente vai clicar no Por abaixo abaixo. e aí ele pede para a gente clicar sobre o label, né? O que é o label? O label é o nome do campo. Então aqui, olhando para o grupo da UM, eu tenho o campo onde eu altero a informação e o grupo da UM, que é o meu descritivo desse campo. Então quando eu der o OK aqui, eu vou com o meu mouse até o grupo da UM ali, ó, no label e clico, né? O que o Bionap fez para a gente? Ele Já moveu subiu o campo. Uhum. daqui para lá, beleza? Ah, isso eu gostaria de adicionar uma aba aqui também, né? Então eu poderia vir aqui, isso eu posso tanto com o botão direito aqui clicar no criar uma nova aba, né? Daí eu poderia criar uma aba customizada ou uma aba com relatório SQL. Olha só que interessante, né? Eu vou Ok. criar uma aba customizada, Customizada. né? O que eu quero na aba customizada? Além de criar o nome dela, que eu poderia vir aqui, né? Somar é o nome da aba. Veja que o SAP já nos disponibiliza todos os campos de usuário que eu tenho dentro do meu documento, né? Dentro do meu cadastro.
E aí eu poderia pegar aqui, por exemplo, o subgrupo e o item relacionado. Vou pegar um outro campo aqui, ó, colaborador, beleza? Tá. E vou dar um OK. Aí aqui, após adicionar a aba abrir configurações de opções avançadas, né? Se eu marco essa opção aqui, ele vai abrir, ele não vai apenas adicionar a aba, mas já vai abrir para mim a tela aqui de configuração para eu executar alguma ação extra. Então eu vou dar um OK aqui, ó. E ele vai abrir o designer de telas, tá vendo? Uhum. E já estava aberto, mas é só para a gente entender, né, que eu poderia nascer a partir dali e executar esse processo. Olha só que interessante, mano. E aí aqui é onde eu vou explicar mais esse passo, tá? E para não confundir tanto mais no vídeo hoje, talvez a gente pare por aqui e aí logo em seguida, depois, né, a gente faz um novo Continua. vídeo com mais detalhes em relação a isso. Uhum. Mas qual que é o ponto? Ó? Quando eu adiciono uma aba, tá? Então eu vou fechar a tela e abrir novamente, tá? Tá vendo que aqui, ó, eu já tenho a minha aba somar aqui em cima, Uhum. tá? Vou abrir um pouco mais aqui o tamanho da tela, ó, tá aqui a aba somar, tá? Quando eu clico na aba somar, ele já me carregou aqueles campos que foram selecionados anteriormente. Certo. Mas, Alisson, o que ele faz, né, para adicionar esses campos aqui? Já porque esses campos são de usuário. Eu vou fazer exatamente a ação, né, que o Bionap utiliza. Então, se eu pegar, por exemplo, o grupo de material, botão direito, deixa eu pôr no modo adicionar aqui, né, Alisson? Grupo de material, adicionar este campo do usuário à janela principal, clicar, aonde eu quero colocar ele embaixo do subgrupo. Subgrupo. Perfeito? Uhum. E aí eu vou fazer a mesma coisa agora com o campo peso bruto, tá? E eu vou colocar o campo peso bruto aqui dentro da aba dados de compra. Então eu vou clicar aqui com o botão direito, peso bruto, adicionar a janela principal. E aí aqui do campo, tem o campo peso aqui, tá vendo? Uhum. Eu vou colocar abaixo do campo peso, o campo peso bruto. Então eu vou ter o peso, teoricamente líquido, e o campo do peso bruto aqui dentro do cadastro do item. Mas, Alisson, por que você fez tudo isso? Tá? Só para a gente poder visualizar aqui em conjunto. Tá? Olhando apenas para este início, tá? Essa primeira parte aqui, essas primeiras colunas visíveis, depois eu vou para a direita, tá? Depois eu vou mais para a direita, ó, a barrinha é pequenininha aqui, pessoal, ó, Nossa, ó. tem coisa pra caramba. Sim. Mas o que eu tenho aqui, ó? Cada elemento que o Bionap criou, ou seja, aqui eu tenho elementos que o Bionap moveu do SAP, que são campos ou informações da tela do SAP, que o SAP tem nativamente dentro Uhum. da sua tela. E aqui eu tenho campos que foram criados dentro da minha tela e posicionados pelo Bionap. Então, no momento em que eu adicionei esse campo aqui, o Bionap deu uma identificação para ele. E essa identificação ela tem que ser única. Uhum. Tá? Então, se eu olhar aqui o meu campo do item tem lá item 5. Tá vendo lá embaixo? Uhum. Se eu colocar o mouse sobre o campo peso, tá lá, item 47. Se eu colocar o mouse sobre o peso bruto, item boy x underline 4. Então, se eu tenho o Bionap e o campo foi posicionado por ele, né? Eu vou ter essa identificação aqui do campo, né? Geralmente esse boy X. Ah, ele só poderia usar outro descritivo aqui? Poderia colocar aqui somar 1. Sim. O Basta ser importante único. é lutar ser único, né? Isso. Outra informação interessante. Logo à frente eu tenho a descrição. Tá vendo aqui, ó? Uhum. Peso bruto. Peso bruto de quê? Tá vendo que eu não tenho unidade de medida aqui envolvida? Então, no SAP tá lá escrito quando criou o campo de usuário, peso bruto. Ah, mas eu quero que no Bionap o peso bruto inclua a característica quilo dentro da sua descrição. Então, ele vai
Eu vou conseguir modificar a descrição, né? Seria quase como Ctrl 2 cliques aqui, né? E alterar, né? Porém, aqui gerenciado pelo Bionap. Então, o mesmo campo, o Bionap pode nomear com A e com B e com C, de acordo com o usuário que está alocado. Uhum. Aqui na frente, aí seguindo um pouquinho lá para o nosso processo de banco de dados, de entendimento de consultas, tá? O campo que eu posicionei aqui dentro da minha tela, ele tem um nome lá no banco de dados, que é como o Bionap sabe aonde buscar ou aonde modificar a informação quando a gente está mexendo no documento, né? Então, para o Bionap saber que campo ele alimenta ali na hora que eu estou fazendo o preenchimento, para que o SAP, dentro da tela, ele tem o que a gente chama de data source, né? Que é os dados que estão conectados dentro do banco com o objeto da tela. Então, eu tenho que referenciar o que do data source está sendo preenchido nesse momento, porque se eu não colocar nada aqui, ó, por exemplo, o campo literalmente se torna apenas um campo solto dentro da tela que não tem finalidade de armazenar nenhuma informação, né? Nem vou falar a palavra armazenar, eu gosto de usar uma palavra que a gente chama de consistir, né? Que é realmente colocar dentro do banco de dados a informação. E aqui, ó, o tipo de posicionamento que nós escolhemos, lembra? Abaixo, lados, acima e tudo mais. Isso. Então aqui eu tenho as posições, né? Que eu especifico se ela vai estar acima, abaixo, à esquerda, à direita de um item. E aí, qual que é o item aqui? É a mesma coisa que eu falei antes, né? Se eu quero colocar o campo peso bruto, eu tinha colocado debaixo do peso bruto aqui, certo? Do peso. Certo. Agora não. Eu quero mudar esse campo para debaixo da quantidade por embalagem. Se eu pôr o mouse aqui no quantidade por embalagem, tá lá, item 153. Então, se eu vir aqui e trocar para o item 153, o peso bruto anda de lugar. Ó. Você viu que mudou aqui a caixinha? Vi. É 47. 47. E aí aqui, mais uma coisa que eu gosto bastante, espaçamento. Tá vendo que ele colocou aqui 1 pixel, certo? Vamos falar pixel, que seria pontinhos ali, né? Que é a distância em pixels, de distância do elemento de cima para o elemento que eu estou colocando. Se eu mudar isso aqui para 5, ele vai descer, olha lá, 5 pixels da minha orientação da tela. Se eu colocar 1, aí ele vai ficar dentro do espaçamento padrão, tá? E aqui, mais para frente, agora eu vou bem rapidinho para cá, só para vocês verem que legal isso aqui. O painel tem a ver com a aba. Então, no momento em que a gente criou aquela aba somar, para ela foi indicado o painel 800 aqui, ó. Aqui, tá Certo. vendo aqui? Então, quando eu troco de aba, o que o SAP faz? Só para ficar na memória de vocês. E aí, um dia, se vocês falarem para mim lá nos... Ah, Alisson, explique mais para mim sobre isso. Quando eu mudo de aba, o SAP, ele literalmente, ele oculta, é como se ele colocasse invisible nos outros componentes e visible para os componentes que estão relacionados a essa aba, tá? Tá. Então, aqui, eu estou na aba 1, certo? Certo. Painel 1. Então, se eu vim aqui, ó, dados de compra, olha lá, ó, dados de compra. Se eu colocar o mouse em cima de um elemento dentro do dados de compra, olha meu painel qual que é lá. É o painel 1, tá vendo? Isso significa que se eu trocar o peso bruto para o painel 0, o que vai acontecer com ele? Ele vai ficar visível independente da aba que eu clicar. Olha lá. Por quê? Porque o painel 0 é a minha tela como um todo. Então, os elementos que estão aqui no cabeçalho estão dentro desse painel. Aí ele vai ficar em todas elas. Em todas elas. Então, se eu quero que ele exiba na dados de estoque, basta eu colocar painel 3. Ó. Ele vai sumir das demais e vai só para dados de planejamento aí. Isso.
que é o dados de, aqui dados de Dados de estoque. estoque, na Isso, verdade. exatamente. Uhum. Tá vendo que interessante? Então eu consigo controlar diversos elementos. E aí tem uma outra coisa, né? Veja que eu tenho D até. Então eu poderia falar que ele é exibido no painel 1 até o Ao painel 3, 3. lá e no 4 ele ia sumir. Aqui ele tá, aqui ele tá, aqui ele tá, tá, não mostra mais. Perfeito. Então aqui, Nossa, tem muitos cenários em que isso poderia ser útil. Tá difícil de imaginar de forma prática, mas dá para entender até onde vai a ferramenta, né? é. E aí aqui, ó, o que eu Uhum. falei para você? O peso bruto nesse momento, ó, eu falei que ia falar só dessa parte, então eu ainda pulei um pouquinho mais para frente. Tá vendo que eu tenho uma coluna aqui chamada Uhum. tipo, Tá. só para a gente ter uma ideia da quantidade de coisas que a gente consegue fazer. Eu poderia ter esse cara como um texto estático, Uhum. ou seja, ele só vai exibir um texto. Só que com cada tipo desse, pessoal, regra um determinado preenchimento de informações. Como, por exemplo, um texto estático, ele não é relacionado a campo, né? Ele é um Sim. texto. Então, se eu quiser colocar, favor preencher todos os campos, como se fosse uma É mensagem um na label tela. ali, né? É só o label. Isso, exatamente. Eu posso colocar um combo box, eu posso colocar um combo button. Daí é coerente com o que a gente aprendeu lá sobre botões também, tá? Uhum. Eu posso converter isso num checkbox. Então, é Uhum. um campo do tipo sim ou não, que a pessoa tem que escolher sim ou não. Então, Ou em uma vez de você. lista para um checklist, por exemplo. Aí eu poderia converter ele nesse botãozinho aqui, ó, que marca e desmarca, Uhum. né? Certo. E aí eu poderia colocar uma imagem na tela, Uhum. né? Quero que ele desenhe a imagem naquele espaço, né? E aí eu quero que esse item, na verdade, seja apenas uma seta laranja, uma seta Uhum. dourada, a seta amarela, e o nome que vocês Para quem quiserem. preferir. Para quê? Ele vai renderizar a setinha e aí você coloca uma função e aí para quando clicar nessa seta assumir alguma coisa, Tá. tá? Então, por hoje nós paramos por aqui, tá? E aí vamos continuar falando sobre todas as outras colunas aqui logo mais, tá? Vou deixar vocês curiosos sobre mais algumas funções, né? Senão eu não paro. É isso aí, pessoal. Pequenas doses para que a gente vá absorvendo aos poucos, né? Ainda tem muita coisa de funções universais ali para a gente explorar, então só no design de telas aí vai mais 1 ou 2 vídeos para a gente concluir. Então Isso aí. acompanhe aí, conforme surgir dúvidas, não deixe de comentar para a gente saber, tá bom? É isso aí, pessoal. Valeu, tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau.